Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje falarei sobre o icônico capacete alemão da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, um desenvolvimento direto da Guerra de Trincheiras Europeia. Desde já agradeço o seu like caso goste do conteúdo. A Guerra de Trincheiras levou à redescoberta de muitos itens militares obsoletos. Esses itens, como capacetes de metal e armaduras antes obsoletos desde o final da Idade Média e começo da Idade Moderna por causa das armas de fogo, foram reintroduzidos no inventário militar do começo do século XX, que é o caso do capacete de metal. Um dos muitos horrores da Guerra de Trincheiras era o grande número de ferimentos na cabeça entre os soldados de todos os exércitos da frente ocidental. De pé em uma trincheira, a cabeça é a parte mais exposta do corpo, tornando mais provável um ferimento causado por uma bala de atirador, fragmento de projétil de artilharia ou estilhaços. Curiosamente, os alemães foram os primeiros a começar a testar um capacete de aço para resolver esse problema, mas foram os últimos a introduzi-lo no campo de batalha. Os franceses foram os primeiros a emitir um capacete de aço para as suas tropas da linha de frente. Sobre isso recomendo ver o vídeo no canal sobre esse pioneiro capacete de metal francês, chamado Adrien em 1915. Os italianos, russos, belgas e sérvios, aliados dos franceses, adotaram o capacete Adrien para suas forças armadas. Os britânicos logo depois adotaram seu próprio modelo de capacete de aço, o capacete Brodieck, que igualmente já fiz um vídeo sobre ele, recomendo para mais informações. Até então os alemães usavam seu tradicional capacete de pontas, Pickelhaube, que por ser de couro não oferecia nenhuma proteção contra o estilhaço, sendo totalmente inadequado para a guerra de trincheiras. Em fevereiro de 1916, finalmente os alemães já tinham seu próprio modelo de capacete de aço, chamado Stahlhelm em 1916, que foi introduzido em pequenos números para as tropas da linha de frente engajadas na Batalha de Verdun. A redução resultante no número de ferimentos na cabeça sofridos pelos soldados levou à produção em massa do Stahlhelm em 1916 e à substituição do Pickelhaube em poucos meses na frente ocidental e na frente oriental em meados de 1917. Quando o novo capacete foi introduzido pela primeira vez, as tropas que saíam das trincheiras ainda tinham que entregar seus capacetes aos novos soldados que vinham substituí-los. A carcaça básica do capacete é formada por um disco de aço e passava por pelo menos 9 estágios de estampagem antes de atingir sua forma final. O forro do capacete é mantido no lugar com 3 rebites divididos. O forro era feito de uma faixa de couro ou chapa metálica com 3 abas de couro com almofadas presas a ela, que formavam um sistema de dimensionamento interno muito eficiente. O forro foi projetado para que o capacete ficasse a um dedo de distância da cabeça nas laterais e 2 na parte superior. Isso era para evitar ferimentos na cabeça por objetos atingindo o capacete e amassando-o. Nas laterais do capacete há 2 grandes saliências, que serviam para 2 funções. A primeira função era a ventilação do capacete, e a segunda função era apoiar uma placa blindada pesada, chamada Stirnpanzer. A placa tinha um entalhe para poder ficar pendurada nas alças e era presa com uma tira de couro presa na parte de trás do capacete. Emitido junto com esta placa de capacete blindado, havia um conjunto de armadura de peito seccional, chamada de armadura de lagosta pelos colecionadores, que pesava 35 libras. Pensava-se que esta armadura protegeria sentinelas e metralhadoras que estavam mais expostas ao fogo inimigo do que outras tropas. Geralmente os soldados jogavam a armadura fora na primeira oportunidade, já que usar armadura pesada nas trincheiras era de valor duvidoso, tornando a placa do capacete e a armadura de lagosta bastante raras hoje. O Stahlhelm veio em vários tamanhos, assim como o Pickelhaube. O tamanho do capacete costuma estar estampado em algum lugar na parte interna da saia. No final de 1916, uma capa de capacete branca foi testada para camuflagem de inverno. Não foi particularmente bem sucedido. Em fevereiro de 1917, uma capa de capacete de lona cinza começou a ser emitida para reduzir o brilho do sol e da lua no capacete. Em 1917, o capacete foi simplificado com a remoção dos suportes da tira de queixo Pickelhaube e a fixação da tira de queixo diretamente no forro do capacete. Este capacete foi designado como Stahlhelm em 1917. No início de 1918, outra variação foi testada.
Os colecionadores o chamam de capacete de telefonista, ou modelo de cavalaria, pois tinha uma seção curva retirada das saias laterais, para descobrir as orelhas. O design do Stallion M 1918 destinava-se a reduzir os ferimentos de explosão nas orelhas causados pela saia profunda. Esta modificação não parecia particularmente bem sucedida e este capacete em M 1918 não foi produzido em grande número. O Stallion foi pintado de cinza campo, até que uma ordem do Estado-Maior, datada de 7 de julho de 1918, ordenou um esquema de pintura de camuflagem. O padrão de camuflagem oficial para novos capacetes foi pintado, sobre uma camada de base verde ou marrom. Um padrão de losango colorido foi usado, com uma faixa preta larga separando as cores de camuflagem verde, amarelo, ocre e marrom ferrugem. Capacetes já em campo deveriam ser pintados em cores de camuflagem, assim como as condições locais permitiam. Também existem capacetes de camuflagem onde as várias cores são misturadas, sem a faixa preta. Os capacetes de camuflagem, apesar da ordem oficial para que todos os capacetes sejam repintados, não são comuns e têm um preço mais alto com os colecionadores do que os capacetes cinza padrão. O Stallion alemão M 1916 permaneceu basicamente inalterado até ser substituído pelo Stallion M 1935. As alças de suporte da placa de blindagem foram removidas, as saias foram reduzidas em tamanho e a espessura do aço foi reduzida, produzindo um capacete muito mais leve. É interessante que o capacete Kevlar usado agora pelo exército do Zéu tenha uma notável semelhança com esse capacete projetado no começo do século passado. Bom, isso é tudo por hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que tenha gostado. Até a próxima.